Você já parou para pensar que tudo o que sabemos sobre o universo pode estar errado? Pois é. As novas imagens ultraprofunda captadas pelo James Webb estão sacudindo a ciência de um jeito que ninguém esperava. Não é exagero. Alguns dos maiores pilares da cosmologia moderna, como o Big Bang, estão sendo colocados em xeque. E o mais assustador, essa revolução não vai acontecer daqui a séculos. Ela já começou. Enquanto muita gente ainda acredita que a história do espaço é um livro bem organizado e explicado, a verdade é que estamos só arranhando a capa. E essa nova descoberta promete virar do avesso tudo o que você aprendeu na escola. Se você achava que o universo era estranho, prepare-se. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que julgamos ser possível e te mostrar que, quando se trata do cosmos, até mesmo os especialistas podem estar perdidos. Então fica comigo, porque nas próximas descobertas, você não só vai entender por que erramos feio, mas também como essa nova visão pode mudar para sempre nossa maneira de ver o espaço, o tempo e, quem sabe, até nós mesmos. As primeiras imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb deixaram cientistas boquiabertos. Galáxias imensas, organizadas e reluzentes apareceram em uma época em que o cosmos deveria ser apenas uma confusão de estrelas nascentes. Era como visitar uma cidade fantasma e encontrar arranha-céus prontos e iluminados. De repente, as certezas que muitos tinham sobre a formação cósmica começaram a balançar. Durante décadas, aprendemos que o universo jovem seria um lugar de estruturas frágeis e dispersas. Mas essas novas observações mostram o contrário. Galáxias robustas, que desafiam a linha do tempo que julgávamos sólida. Isso é como abrir um álbum de infância esperando ver rabiscos, mas encontrar verdadeiras obras de arte. E essas descobertas são apenas o começo das muitas perguntas que ainda precisam de resposta. Se o nascimento das primeiras galáxias já está bagunçando nossos conceitos, imagine o que acontece quando olhamos para a expansão do espaço em si. Existe uma tensão nos números que mede o crescimento cósmico, e ela vem crescendo a cada nova observação. Um desconforto matemático que pode apontar para mistérios ainda mais profundos. Há tempos, cientistas tentam medir como o espaço cresce, mas os resultados andam causando dor de cabeça. Quando olham para a radiação cósmica de fundo, a tal da CMB, eles encontram uma velocidade. Já quando usam supernovas como régua cósmica, o número é diferente. Essa diferença, que pode parecer só um detalhe, é uma rachadura enorme nas certezas que tínhamos sobre o comportamento do cosmos. É como medir a distância de uma cidade usando 2 GPS diferentes e perceber que cada um aponta para lugares distintos. Essa tensão entre os métodos vem deixando os pesquisadores intrigados. Será que algo básico escapou do nosso radar? Nessas horas, vale lembrar que os modelos científicos são construções humanas e toda construção, cedo ou tarde, precisa de reformas. Essa divergência também reacende um antigo debate: o quanto realmente entendemos do espaço à nossa volta. Com medições tão conflitantes, talvez estejamos mais perdidos do que imaginamos. E a próxima peça desse quebra-cabeça nos leva direto a outro desconforto cósmico, a famosa tensão S8, que parece querer nos contar ainda mais segredos. Dentro desse emaranhado de mistérios, surge uma figura ainda mais desconcertante: a tensão S8. Trata-se de uma diferença persistente nos valores da constante de Hubble, aquela medida que indica a velocidade da expansão do espaço. Mesmo usando métodos distintos, a conta simplesmente não fecha. É como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeça cósmico, mas as peças, teimosas, se recusassem a se encaixar. Essa tensão não é um erro de calculadora. Ela sugere que talvez a estrutura do universo, tal como conhecemos, precise ser redesenhada.
Pense em um arquiteto que descobre que o terreno onde construiu seu prédio era muito mais instável do que aparentava. Assim também somos nós. Olhamos para os céus achando que dominamos tudo, quando na verdade estamos apenas começando a decifrar suas camadas. E justamente por isso, é importante reconhecer que nossos instrumentos, por mais avançados que sejam, também têm seus limites. O que o James Webb vê pode ser interpretado de formas diferentes, inclusive levantando dúvidas entre galáxias de verdade e fenômenos muito mais traiçoeiros, como veremos a seguir. Embora o James Webb nos ofereça imagens espetaculares, nem tudo é tão claro quanto parece. Às vezes, o que achamos ser uma galáxia distante pode, na verdade, ser um buraco negro incrivelmente brilhante confundindo nossos sensores. É como olhar para uma lanterna no meio da neblina. Você pode jurar que viu algo sólido, mas era só luz se espalhando. A tecnologia é poderosa, mas ainda está longe de ser infalível. Isso nos ensina uma lição valiosa. Confiar cegamente nas ferramentas pode ser tão arriscado quanto caminhar no escuro sem uma boa lanterna. Para entender o que realmente vemos lá fora, precisamos de métodos cada vez mais refinados, cruzando diferentes tipos de observações. Um exemplo prático? Além de imagens, os astrônomos hoje usam espectros de luz para sentir a assinatura química de objetos distantes, como se fossem impressões digitais cósmicas. Essas limitações, se reconhecidas com humildade, tornam a ciência ainda mais fascinante. Afinal, o universo não se entrega facilmente. Ele exige esforço, paciência e sagacidade. E é justamente ao olhar para nossos próprios erros históricos que conseguimos encontrar pistas escondidas sobre os grandes segredos que ainda precisamos desvendar. Desde a descoberta da radiação cósmica de fundo, muito do que aceitamos como verdade foi, na verdade, moldado por interpretações que nem sempre foram perfeitas. Erros sutis, às vezes imperceptíveis, fincaram raízes profundas nas teorias que explicam a origem e a evolução do espaço. É como construir uma casa sobre um solo mal compactado. No começo, tudo parece firme, mas aos poucos surgem rachaduras que revelam os problemas escondidos. Essa reflexão é importante porque lembra a todos que ciência não é um altar de certezas, mas uma estrada cheia de tentativas, correções e recomeços. Grandes avanços, como a teoria da relatividade ou a mecânica quântica, só surgiram depois de muita contestação do que antes parecia intocável. Um bom exercício de humildade para qualquer curioso é estudar casos como o da éter luminífero, uma ideia que foi consenso por séculos, até ser completamente derrubada. E é nesse cenário de dúvidas e revisões constantes que surge a possibilidade de questionarmos até mesmo o próprio Big Bang. Aquilo que considerávamos o começo absoluto da história talvez esconda nuances muito mais complexas e surpreendentes, como veremos logo a seguir. Durante muito tempo, a ideia de um início único, explosivo e absoluto dominou nosso entendimento sobre o cosmos. O famoso Big Bang virou sinônimo de começo, quase como se fosse uma linha de partida para tudo o que existe. Mas novas evidências e reflexões começam a sugerir que talvez essa história não seja tão simples assim. Imagine descobrir que aquela grande explosão foi, na verdade, apenas uma fase dentro de algo ainda maior e mais misterioso. Essa possibilidade não é apenas intrigante, ela é revolucionária. Se o universo não teve um único ponto de origem, nossa busca por entender o que veio antes ganha camadas totalmente novas. Isso pode ser comparado a achar que conhecíamos um livro inteiro, mas descobrir depois que aquilo era só o primeiro capítulo de uma saga infinita. E é justamente essa necessidade de repensar tudo que nos leva a um princípio fundamental. A ciência não é um conjunto de dogmas, mas uma construção teórica viva, feita para ser questionada e remodelada o tempo todo. E se você achava que isso era assunto só para cientistas, vai ver como essa mentalidade pode transformar qualquer área da sua vida.
É fácil cair na armadilha de acreditar que ciência é uma coleção de verdades absolutas, gravadas em pedra. Mas, na prática, ela funciona muito mais como uma ponte em constante construção. Cada dado novo é um tijolo, cada erro, uma rachadura a ser reparada. Quando olhamos para os modelos que explicam o cosmos, entendemos que são apenas representações, mapas incompletos de um território imenso e ainda muito desconhecido. Essa visão é poderosa porque nos convida a ser eternos aprendizes. Ao invés de procurar respostas finais, passamos a valorizar as boas perguntas. Um exemplo interessante é o próprio conceito de átomo. Já foi visto como indivisível, depois ganhou camadas, partículas subatômicas. E hoje, sabemos que ainda há muito mais por trás dessa história. O universo, nesse sentido, é como um grande quebra-cabeça onde sempre falta uma peça. E talvez isso seja o mais fascinante. É com essa mentalidade aberta que encaramos os grandes enigmas, ainda sem solução, como o mistério da matéria escura e da energia escura. Dois conceitos que dominam as teorias atuais, mas que até hoje permanecem envoltos em mais perguntas do que certezas. Apesar de dominarem cerca de 95% de tudo o que existe, a matéria escura e a energia escura continuam sendo grandes fantasmas da ciência. Nunca foram observadas diretamente, nunca tocadas, nunca capturadas em experimentos. É como tentar decifrar um enigma vendo apenas as sombras na parede. Ainda assim, suas influências são sentidas. Elas moldam o comportamento das galáxias, aceleram a expansão do espaço e bagunçam nossa noção do que é real. Essa situação lembra muito a história das primeiras doenças invisíveis. Antes dos microscópios, ninguém podia ver vírus ou bactérias, mas seus efeitos eram inegáveis. Do mesmo modo, a gravidade anômala que sentimos nas bordas das galáxias sugere algo invisível puxando as cordas do espetáculo cósmico. Mas será que é realmente uma matéria oculta? Ou estamos apenas olhando para as leis da física de maneira equivocada? Esses mistérios formam a linha de frente de uma nova revolução científica que promete transformar nosso entendimento tão radicalmente quanto as ideias de Newton e Einstein transformaram o mundo em suas épocas. E o mais interessante é perceber que essa nova era já começou, e ela pode ser ainda mais desafiadora do que imaginamos. Estamos vivendo um momento tão grandioso quanto aquele que, séculos atrás, viu nascer as ideias de Newton ou Einstein. Só que agora, as certezas que antes sustentavam nosso entendimento estão sendo sacudidas pelas novas descobertas. O que o James Webb revela não é apenas um conjunto de belas imagens. É o prenúncio de que talvez todo o nosso manual do universo precise ser reescrito. Essa nova era exige coragem para abandonar velhas ideias e abraçar a incerteza. Assim como os navegadores da antiguidade ousaram atravessar oceanos desconhecidos, hoje os cientistas precisam atravessar mares de dados e teorias conflitantes. Quem quiser acompanhar essa revolução precisa ter a mente aberta e a disposição para se encantar com o que ainda nem sabemos explicar direito. E se até agora estamos falando de estruturas grandiosas, que tal pensar que até mesmo as forças mais básicas da natureza podem precisar de uma releitura? A gravidade, aquela velha conhecida que aprendemos na escola, talvez esconda segredos que estão muito além da maçã que caiu sobre a cabeça de Newton. A gravidade, que sempre consideramos tão bem compreendida, pode estar nos pregando uma peça. Existem indícios de que, em escalas cósmicas, ela pode se comportar de maneiras que simplesmente não encaixam com as fórmulas tradicionais. É como se estivéssemos tentando explicar o comportamento de uma floresta inteira, olhando apenas para uma única árvore. Esses sinais mostram que talvez precisemos reescrever até mesmo os princípios básicos que regem o espaço e o tempo. Essa suspeita não surgiu do nada. Observações de como as galáxias se movem, como os aglomerados se formam
e até como o universo se expande indicam que a gravidade pode ser apenas parte de uma história muito mais complexa. É como se estivéssemos lendo um livro pela metade e achando que entendemos o final. E se até as forças fundamentais estão sob revisão, o que dizer de todo o restante? Talvez as próximas décadas revelem um cosmos ainda mais estranho, belo e surpreendente. Mas antes de falarmos sobre o que pode vir, é importante mergulhar no que essas novas descobertas já estão nos mostrando e no grande erro que talvez tenhamos cometido até aqui. E agora me diz, depois de tudo isso, você ainda acha que entendemos o universo tão bem assim? Ou será que chegou a hora de abrir a mente para novas possibilidades e questionar o que sempre nos ensinaram? A ciência avança justamente quando alguém ousa duvidar do que parece certo. E talvez, daqui para frente, os curiosos como você sejam os verdadeiros exploradores dessa nova era. Se você pudesse mudar uma crença que sempre teve sobre o espaço, qual seria? Que ideia sobre o cosmos mais te intriga e que você gostaria de ver desvendada? Compartilha aqui nos comentários. Vamos construir juntos essa jornada de descobertas que ainda tem muito chão, ou melhor, muito espaço, pela frente. E claro, se você quer continuar explorando os grandes mistérios do universo com a gente, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa tripulação de mentes inquietas.